Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil, pessoal, e um grande potencial de valorização que as ações do banco possuem agora nesses R$ 22. Só para vocês terem uma ideia, as ações do Banco do Brasil têm o potencial de se valorizar de mais de 500%, pessoal. Isso mesmo que vocês ouviram. E se vocês querem saber o porquê que isso poderia acontecer, enquanto muitos menos esperam, tá? Já sugiro que vocês fiquem comigo aí até o final desse vídeo, porque lá no final eu vou passar um estudo para vocês mostrando que o banco poderia multiplicar o seu capital em várias vezes no médio a longo prazo. E não vamos falar somente de Banco do Brasil, tá? Também vamos falar um pouco sobre o Itaú e se ele ainda está barato. Os dois maiores bancos que temos aqui na B3, né? Se eles estão com um preço atrativo para se comprar agora. Então fiquem comigo aí até o final deste vídeo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. O Banco do Brasil já não é segredo de ninguém aqui no canal, que ele representa 47,51% da carteira total de ações, tá? Então, quase dos 200 mil que eu tenho aplicado, 47% deste capital está no Banco do Brasil. E para vocês terem uma ideia, o Banco do Brasil chegou a representar mais, tá? É que as ações acabaram caindo e também eu fui fazendo aportes em outras ações. Mas ele ainda é uma grande posição na carteira do canal, tá? Quando a gente pega, antes da gente entender aqui de fato essa provável recuperação, porque vocês sabem que o Banco do Brasil está passando por uma crise de crédito, né? Relacionada ao agronegócio, onde a gente viu um aumento brusco da inadimplência. Mas a gente precisa entender um pouco, pessoal, qual é a dinâmica de Banco do Brasil antes da gente trabalhar nessa ideia tanto de valorização e também de bons dividendos. Porque, pessoal, todo mundo está acostumado, quando a gente fala sobre Banco do Brasil, a ter ele como um banco perene, tá? Ele é um bom banco, não vamos mentir nisso aqui, é um banco de muita qualidade, é o segundo melhor banco que temos aqui no Brasil, tá? Em termos de qualidade, abaixo do Itaú, ele é o segundo melhor banco. Mas o que acontece com o Banco do Brasil, pessoal, não é o fato dele ser estatal. O pessoal fala, ele é estatal, TD do governo. Não, não é por isso, esquece isso, tá? O fato é dele ser muito relacionado ao agro. O agronegócio está ligado justamente na soja, no milho, no algodão, e vários outros elementos ali, como café, né, açúcar e outras questões. O que acontece? Quando a gente tem um cenário de enfraquecimento do agro, por desvalorização do preço das commodities, principalmente a soja, que representa 30% da carteira de crédito de agro do Banco do Brasil, ele sofre muito, pessoal. E olha só o que tem acontecido, ó. Perceba aqui, ó, que no ano de 2021 para 2022, o preço da soja disparou e várias outras commodities, algodão, subiu milho, subiu tudo, tá, pessoal? Olha o que aconteceu com o lucro líquido do Banco do Brasil no mesmo período. Subiu 10 bilhões, tá? Uma alta de mais de 40% em pouquíssimo tempo, na ótica anual, o que fez o Banco do Brasil ter uma rentabilidade bem expressiva este ano. Então, este caráter cíclico no Banco do Brasil é algo que precisa ser entendido pelos investidores. Ele não é uma empresa com demanda inelástica, aquele tipo de demanda linear, que você não vai sofrer, né? Por exemplo, o Itaú, ele é um banco, né, que tem ali uma demanda inelástica, porque ele não sofre essas oscilações bruscas que o Banco do Brasil sofre. Perceba, olha a linha dele, ó, é bem linear, raras os momentos que o Itaú desaba no lucro. Já o Banco do Brasil não, tem anos que desaba, tem anos que volta, mas perceba que justamente do Banco do Brasil ser mais cíclico, ele proporciona mais assimetrias de preços, então você pode comprá-lo por um preço mais barato e conseguir uma rentabilidade bem acima da média, já que o banco é bom, por mais que ele tenha essas crises pontuais, né? Perceba aqui, ó, ano de 2012 o banco desabou no lucro, teve prejuízo, recuperou. Ano aqui, ó, de 2014, tá? O Banco do Brasil desabou no lucro 2015 para 2016, depois recuperou. E olha aqui, ó,
Ano de 2021, 2020, o banco desabou no lucro e depois acabou se recuperando. Todas as vezes o Banco do Brasil repete esse ciclo, justamente por ele ser cíclico, tá? A alta da Selic faz com que o agro seja prejudicado e o banco encareça o seu custo de captação. Outro fator que faz ele ser cíclico não é somente o agro, não, e sim dele ter a sua carteira de crédito muito para a pessoa física na parte ali um pouco de mais baixa renda, digamos assim, né, pessoal? Não é tanto que nem o Bradesco, mas, por exemplo, no funcionalismo público, as pessoas não são ricas, então elas não vão ter dinheiro para pagar ali, no caso, seus empréstimos quando a Selic sobe muito. Então isso aqui impacta também, tá? Vejo poucas pessoas citando isso. Então não é só o agro é o maior vilão ali neste ano, que no caso era o mocinho até um tempo atrás, né? Quando o agro tava bombando, o Banco do Brasil tava lucrando um monte. Agora que tá caindo aí, ninguém quer. Mas não é só isso. Também outro detrator aqui do lucro do Banco do Brasil é justamente aí a parte de pessoa física que tem sofrido com uma alta da taxa Selic. Então só o fato da Selic reduzir já vai fazer com que o Banco do Brasil tenha sim um alívio no seu resultado. Isso aqui a gente consegue um pouco na apresentação do próprio banco. Olha aqui, ó, a parte de agro do banco representa quase 400 bi de carteira de crédito. E perceba que essa alta da inadimplência está no agro. Olha só o tamanho da inadimplência, pessoal. Vou pegar aqui para vocês verem, tá? A inadimplência do Banco do Brasil subiu muito e fez aqui, pessoal, que o agro representasse grande parte deste ponto, tá? Então no caso ali, uma benção, né? E desculpe o palavreado, mas uma maldição. Por quê? Porque quando o agro tá em alta, o Banco do Brasil tá lucrando um monte, tá aí de fato distribuindo rios de dividendos, né? Mas quando o agro tá em baixa, o fator contrário também tende a acontecer. Então é você entender dos ciclos e se aproveitar disso, tá? Pelo Banco do Brasil ser mais cíclico, você pode comprar ele em momentos que não está muito favorável. Por exemplo, ó, no momento atual, por ele ser uma ação mais cíclica, né, ligada a este ponto aí, um PL mais esticado pode denotar uma oportunidade, fora que ele está abaixo do valor patrimonial. Hoje um valor patrimonial de ação do Banco do Brasil é de no mínimo R$31, tá? Então a gente já tem um potencial de alta de quanto aqui nas ações do banco? Somente para o banco, né? Atingir o seu valor patrimonial por ação, as ações do banco precisariam subir 40%, trazendo aí um potencial de alta bem expressivo nos preços atuais. Fora os bons dividendos. Claro, o dividendo tende a ser um pouquinho mais contido no curto prazo, mas com essa recuperação, o banco já pode voltar a ter um resultado acima da média. Mas não vamos ser aqui totalmente pessimistas, temos que olhar o lado positivo da coisa. Esse ano tá péssimo, tá? A gente já sabe que o estado do Banco do Brasil vai ser fraco, provento vai ser fraco, mas a gente tem que olhar daqui para frente. O que é a perspectiva daqui para frente? Primeiro, queda na Selic. A queda na Selic já vai fazer com que o Banco do Brasil volte a ter um acréscimo de resultado. Melhora no agro, a gente já vê que o preço das commodities estão reagindo novamente, subindo. Isso aqui pode gerar um resultado positivo no Banco do Brasil já no próximo ano, tá? E outro ponto positivo é a própria gestão, estando mais conservadora na concessão de crédito e tendo ali um controle mais de perto. Perceba que a CEO aqui, Tarciana Medeiros, do Banco do Brasil, disse que em 2026 acredita em uma recuperação. E essa recuperação, pessoal, claro, não virá ali naquele número mágico, não será ali mágica do pirlim pim pim, tá? Fazendo uma brincadeira com vocês aí, o banco não vai voltar até aquele ROI de 20, 21%, uma questão de um ano, não, calma lá. Mas ele também não vai ter esse ROI horroroso que ele tá tendo agora de 8%. Isso aqui é ROI de Banrisul, tá, pessoal? Até o Banrisul aí tá tendo crescimento no lucro. Isso aqui é muito pontual. Já pro próximo ano, podemos ver um ROI na faixa de 15%, 14%, que já é um ROI melhorzinho. Em 2027, ele recuperando totalmente a sua rentabilidade, voltando ali para um ROI na faixa de 17% a 16% ao ano, que é a normalidade do Banco do Brasil. E se essa recuperação acontecer, a gente pode ver proventos operacionais melhores, de 8% a 9% ao ano novamente, já que o Banco do Brasil, crescendo o seu resultado, ele vai voltar a aumentar seu payout, voltando ali para uns 40%, talvez distribuindo até dividendos extraordinários, como a própria gestão está prevendo. Não vamos contar com isso, tá? Porque isso aqui é cíclico, mas a gestão prevê que, como um agrado ao acionista, pretende pagar um dividendo extraordinário quando a recuperação do lucro do Banco do Brasil começar a surgir. E eles veem que fim de 2026 isso pode sim acabar acontecendo, tá? Então, consequentemente, você tem esses fatores ao seu favor. E já precificando esse cenário ruim, eu já acho que isso está assim incorporado no preço das ações. Essa é a minha opinião, tá? Enquanto muitas pessoas falam que
o Banco do Brasil pode cair mais. Eu já não partilho dessa ideia. Pode cair mais? Pode, mas só por conta se o Ibovespa desabar, porque já está precificado. O mercado já sabe que o banco vai ter um resultado de 18 bi, 3 bi por trimestre neste ano, pessoal, já tá. Portanto, o mercado está olhando lá no futuro se o banco vai conseguir se recuperar. E aparentemente ele vai sim, tá? Já com essa recuperação aí, tanto da taxa Selic do agro, já pode fazer uma análise mais conservadora, uma distribuição mais conservadora na concessão de crédito, vai fazer com que o banco sim volte a ter um crescimento mais sustentável. E calculando aí, ó, 1 menos payout multiplicado por um ROI de 15,5%, o banco pode crescer o seu lucro a uma taxa média de 10,8% ao ano. Somado, isso aqui com dividendo médio de 8,5%, isso nos dá um retorno embutido no preço da ação do Banco do Brasil, já englobando, tá? O reinvestimento do dividendo do investidor e mais a valorização das ações, já dá 22,35% ao ano. Perceba que é um potencial de rentabilidade bem acima da média. Fora que isso não engloba uma reprecificação do mercado temporariamente, porque se eu colocar aqui, ó, o próprio preço justo do Graham, já precificando o pior cenário para Banco do Brasil, a gente tem um preço justo de R$ 46,00, que dividindo por esta cotação de 22,70, né, 22,50, nos dá um potencial de alta de 106%. O banco poderia dobrar na cotação. Então, olha só que fator interessante, né? Fora também, pessoal, que o banco, por eles ter esse caráter cíclico, os retornos vêm muito rápido. Para quem está comprando barato, consegue ter tanto potencial de alta explosivo e ter um dividendo interessante aí na sua carteira. Fora também os ciclos com o Banco do Brasil, né? Que quando você pega ele nesses cenários de extremo estresse, você consegue altas muito grandes, 1.500% de alta, como aconteceu de 2004 a 2008. 2016 o banco subiu 300%, tá? E agora o preço está muito parecido com 2016 e também de 2004. Claramente uma oportunidade se formando. O problema, pessoal, é que é uma oportunidade muito camuflada, não é óbvio, tá? Pessoal, quando está muito óbvio, não vai tirar um retorno explosivo. Pense dessa forma, tá? A obviedade já está precificada. Por isso que o próprio Warren Buffett, os grandes investidores, disse o seguinte: comprar empresas impopulares em momentos ali nada oportunos. Quando o mercado está jogando contra, a maré está contrária, é quando você está comprando. Esse é o ponto, tá? Que eu acho que muitas pessoas deveriam entender. E perceba que desde o Plano Real, o Banco do Brasil deu mais de 18% ao ano de retorno, mesmo considerando a queda recente, o que é ali uma rentabilidade muito acima da média. Fora também, pessoal, que antes dessa grande queda, o banco chegou a entregar mais de 20% ao ano no médio a longo prazo. É por isso que eu prefiro ter uma exposição mais elevada no Banco do Brasil. Mesmo que ele não seja tão previsível ali quanto o Itaú, eu acho que essas assimetrias de preço que o banco proporciona traz pra gente o potencial de rentabilidade mais elevado no médio e longo prazo. Fora que nos ciclos de alta ele paga dividendo como nenhum banco paga, tá? Esse é o ponto que vocês precisam entender. E grande parte do crescimento da carteira foi o Banco do Brasil que proporcionou, né? Então a gente tem que reconhecer de que nos momentos que está em baixa são os melhores momentos para comprar ações desse tipo de empresa ali, mais cíclicas, né? E agora aqui, tratando do Itaú, pessoal. O Itaú, por outro lado, é mais previsível, né? Mas eu ainda enxergo desconto. Eu fiz até uma postagem ali na parte de comunidade no canal. Recebi até algumas críticas, né? De umas pessoas dizendo: nossa, Pablo, você tá diversificando sua carteira agora porque você tá com medo do Banco do Brasil. Pessoal, não é verdade, tá? Na verdade, eu estou comprando outras ações porque o banco representa uma grande posição e não é somente por isso, tá? E sim pelo fator porque eu observo outras oportunidades em outras empresas. A gente tem que reconhecer isso também. O Banco do Brasil não é a única ação da bolsa, tá? Pensem dessa forma. Existem outras ações também que estão baratas e precisam ser aproveitadas. Mas se eu não tivesse comprando Itaú, não tivesse comprando BB Seguridade, não tivesse comprando Petrobras, eu estaria aumentando posição sim no Banco do Brasil, porque eu acho que ele pode trazer um retorno bem acima da média. Eu olho para retorno, pessoal. É isso que você tem que pensar. Não tem que ter amor por uma empresa. Você tem que olhar o quanto ela pode proporcionar de rentabilidade. Você vai comprar a que tiver mais barata. Lembra que, obviamente, nada se trata de recomendação de compra ou de venda. E hoje o Itaú está cotado por 8 vezes lucro. Quando a gente pega o PL produtivo, uma baixa na taxa Selic pode fazer também com que o Itaú cresça ainda mais resultado, juntamente com o Banco do Brasil. E ele pode estar precificado hoje por 8 vezes. A média do banco é ser cotado em 12 a 13. Então olha já o potencial de alta aí, tá? Só para o banco voltar
a ser cotada em 13 vezes lucro, as ações precisariam se valorizar 62%, pessoal. Isso aqui é um potencial de alta muito grande, tá? Fazendo com que hoje as ações ali a R$ 36 pudessem se apreciar no mercado de alta para os R$ 58 tranquilamente. Itaú vale hoje 500 mil na bolsa tranquilamente, tá? Porque o banco está crescendo o seu lucro a uma taxa muito expressiva. E o Banco do Brasil nem se fala. Enquanto o Itaú sobe 60%, 70%, o Banco do Brasil sobe 100% a 150%. Sempre o dobro, por ele ser mais arriscado. Você paga um preço mais elevado no Itaú para ter mais qualidade, portanto você tem menos retorno. E você sofre mais riscos no Banco do Brasil, não de quebra, sim de volatilidade e dor de cabeça, para você ter uma rentabilidade mais elevada. Por isso que eu acho que cabe sim os dois na sua carteira. Porém, nada é recomendação, prefiro ter uma exposição mais elevada aqui no Banco do Brasil, tá? Nossa, Pablo, muito massa a sua análise, gostei bastante, porém eu sou iniciante de bolsa, não tenho todo esse conhecimento que você tem aí na parte de ações, estou começando agora, estou entendendo dos mundos dos investimentos agora. Será que você tem alguma coisa que me proporcione facilidade, traga um potencial de rentabilidade elevado, sem eu ter tanta dor de cabeça? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa, aqui ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza, aquela pizza que você paga ali no mês. Essa planilha tá mais barata do que isso. Fora que você contém mais de 100 ações que você pode analisar aí em tempo real, né? Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. Cada mês especial de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real, tá? E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo, tá? Nossa, Pablo, onde estará o link dessa besura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também será disponível na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Estamos com essa meta de atingir 10 mil inscritos. Vamos se inscrever. Compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito o engajamento. E já comentem aí se vocês têm Banco do Brasil ou Itaú. Em particular, tem os dois na carteira, mas acho que nos preços atuais, nada é recomendação, tá? Eu acho que o Banco do Brasil tem um potencial de rentabilidade mais elevado do que o Itaú. Por isso que eu prefiro ter essa sobreposição. Mas também reconheço a superioridade do Itaú e também quero tê-lo na carteira, porque vai me trazer um retorno mais linear, mais consistente, sem ter essas ciclicidades que o Banco do Brasil acaba tendo. Então, por que não conciliar os dois, né? Não vamos ser radicalistas. Ah, vou só ter um. Não, tem os dois. Esse é o ponto que você precisa adotar na sua estratégia. Lembra que nada se trata de recomendação. Esse é o meu ponto de vista, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!